Aleluia, glórias a Deus, louvado e glorificado seja o nome do Todo-Poderoso e do Santo de Israel. A Ele a honra, a glória, o louvor, toda a nossa adoração. Vamos assim, já nessa oportunidade, darmos início a mais um culto onde estaremos buscando a face do nosso Deus em oração. Estaremos louvando, glorificando ao santo nome do Senhor, porque sabemos e reconhecemos que só o nosso Deus, Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e de toda adoração. Por essa razão, uma vez mais, nós nos encontramos reunidos aqui no seu santo templo, para assim estarmos, louvado seja Deus, apresentando a nossa vida diante do Senhor, crendo que Ele há de trabalhar de uma maneira especial para a glória de Deus Pai. Vamos assim estarmos neste momento, tirando um período de oração, onde estaremos apresentando uma vez mais a nossa vida diante do nosso Deus. E você, meu amado, minha amada, que também neste momento encontra-se ao alcance de nossa voz, no templo, ao redor do templo, através deste projeto, o templo do seu lar, através deste canal no YouTube. E você também neste momento, se assim desejar no seu coração, também pode estar dobrando o seu joelho, buscando ao nosso Deus, adorando a Ele, porque é a única forma que nós temos para agradecer ao nosso Deus por todos os benefícios, por todos os livramentos, tudo aquilo que Ele tem feito e tem realizado sobre as nossas vidas. Porque bem sabemos que se não for o nosso Deus, com certeza, nós não estaríamos de pé. Mas é a graça e a misericórdia do Senhor que tem nos mantido de pé a cada dia neste lugar, para a glória de Deus Pai. Vamos assim estarmos adorando ao nosso Deus, buscando ao nosso Deus em oração, crendo que nessa noite não será diferente. Deus há de falar grandemente ao nosso coração. Vamos tirarmos o período de oração, uma vez mais apresentando a nossa vida diante do nosso Deus, diante do altar do nosso Deus. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e hotel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão.
e nem mortandade lhe assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem do teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. Pisarás o leão e a aspa, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei no alto de ti, porque conheceu meu nome, ele me invocará e eu responderei. Eu estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Soberano Deus, eterno Pai, que estás no céu. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais na Tua presença em oração nesta noite deste dia, entramos, ó Pai, para te agradecer por este momento, por essa oportunidade, pelo ar que respiramos. Entregamos em Tuas mãos, Pai querido, uma vez mais todas as áreas de nossa vida. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa segurar em nossas mãos, possa nos conduzir, nos fortalecer. Dá-nos, ó Pai, sabedoria dos altos céus, para que sempre, Pai, nós venhamos estarmos em conformidade ao Senhor e a Sua santa palavra. Pai, tome em Suas mãos o Parque Suécia, o município de Belfort Roxo, o estado do Rio de Janeiro, a esta nação brasileira, cada nação existente aos 4 cantos dessa terra. Tome em Suas mãos, Pai, a rua Monte, do Monte, Bororó, Dona África, cada rua dessa comunidade, cada pessoa, cada lar, cada família, cada comércio, cada comerciante, a cada pessoa, Pai, que entra e sai nessa comunidade, que possam ser alcançados, ó Pai, pela Sua santa, grandiosa, infinita graça e misericórdia, venham ser transformados através do sacrifício do Seu Filho amado, Jesus Cristo. E assim, Pai querido, Pai amado, possam se tornar filhos Seus. Pai, tome em Suas mãos, Pai querido, Pai amado, a Igreja Pentecostal Missão de Deus, Ministério Mensageiro de Cristo, a vida de cada membro, obreiro, diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, missionário, missionária, reverendo, bispo, apóstolo, pastor e pastora, dizimista, ofertante, enfim, Pai querido, a cada pessoa que está inserida nesta obra, direto e diretamente, Pai querido, Pai amado, tome em Suas mãos, Pai querido, também nesta noite, a cada vida, Pai querido, a qual possa estar ouvindo nesta palavra. Pai querido, o templo, ao redor do templo, através deste canal, Pai querido, o YouTube, o templo no seu lar, que esta pessoa, Pai querido, também venha se sentir fortalecida, edificada, Pai querido, pela Tua santa palavra. Fala, Pai querido, de uma maneira especial, não importa o dia, a hora, o momento, que esta pessoa possa estar ouvindo essa palavra, mas que essa palavra, o Pai, possa ir de encontro ao seu coração, possa estar suprindo, Pai querido, todas as suas necessidades físicas e espirituais, de maneira, Pai, que esta pessoa possa reconhecer, Pai querido, que só o Senhor é Deus. Pai querido, Pai amado, tome Suas mãos, uma vez mais,
a minha vida, Pai querido, que nessa noite o Senhor possa me conceder neste santo lugar, Pai querido, mas essa tão grande oportunidade, Pai querido, Santo de Israel, está conduzindo a mais um culto neste lugar. Já envia, Pai querido, Pai amado, neste momento, da Tua palavra, Pai querido, a minha mente, ao meu coração, trabalha, Pai, de uma maneira especial, que não seja, oh Pai, aquilo que nós queríamos ouvir, falar, Pai querido, nessa noite, mas tudo aquilo que o Senhor tem a falar nessa noite aos nossos corações, que nós venhamos ouvir, Pai querido, que temos necessidade de ouvir, direcionado, Pai querido, Pai amado, pelo Teu Espírito Santo. Fala, Pai querido, fala, Pai querido, que os Teus servos ouvem, fala, Pai, de uma maneira especial, nessa noite, Pai querido, ó Santo de Israel, e conceda-nos, ó Pai, esta grande oportunidade em adorarmos a Ti, Pai querido, uma vez mais neste lugar, em mais um culto, Pai, abençoado, avivado, conduzido e dirigido pelo Teu Espírito Santo. É o que te pedimos, ó Pai, neste momento. Nós já te agradecemos em o nome do Teu santo e amado Filho. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus, louvado e glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. E nos Salmos, o Salmo de número 82, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Versos 1 em diante nos diz a palavra do Senhor. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgarei injustamente e repetireis a aparência das pessoas dos ímpios? Defende o pobre e o órfão, faz justiça ao aflito e necessitado. Livra o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Vamos, já nessa oportunidade também, adorarmos ao Senhor. Louvado seja Deus. Com o hino da harpa de número 127, o hino de número 127, para a glória de Deus Pai. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por minha procura, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre aprenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando,
considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-lhe com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atenta ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa ali anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atenta ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, dessas vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atenta ao teu mandar. Glórias a Deus, louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Que o nosso Deus possa a cada dia estar falando aos nossos corações, e nós venhamos estarmos sempre com o nosso ouvido espiritual atento à voz do Senhor e obedecendo ao Senhor, para que todas as promessas as quais Ele tem a cumprir na vida dos fiéis desta terra possa também nos alcançar, em nome do Senhor Jesus. E ainda no Salmos de número 82, versos 4, louvado seja Deus, nos diz a palavra do Senhor: livra o pobre e o necessitado, tira-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos os filhos do Altíssimo.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Que nós venhamos a cada dia estarmos sempre na obediência do nosso Deus. E sabendo, louvado seja Deus, que é através do nosso reconhecimento ao Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí sim nós passamos a sermos reconhecidos como Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos nessa oportunidade continuarmos adorando ao Senhor com o hino da harpa de número 476, 476 da harpa cristã, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Aleluias. Encontro para Jericó, Jericó, o bom Jesus passava. O cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, ser quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, e veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer, que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu ao bom Jesus louvou.
Jesus, ó filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Glórias a Deus, louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Jesus, o Filho de Davi, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está sempre atento ao meu clamor, ao teu clamor, ao nosso clamor. Basta tão somente, louvado seja Deus, nós confiarmos nele, buscarmos nele, louvado seja Deus, a solução para o nosso problema, que nós a encontraremos em nome de Jesus. E aí nos Salmos de número 82, versos 7, diz assim a palavra do Senhor: todavia como homem morrereis a carne, e como homem todavia morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Todas as nações pertencem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quer salvos e não salvos, queira eles ou não, toda a terra pertence ao nosso Deus. Tudo está no controle do nosso Deus, nada foge do controle de Deus. Por isso, nós temos, louvado seja Deus, que estarmos sempre atentos à voz do nosso Deus, sempre, louvado seja Deus, confiando nele, nos momentos mais difíceis de nossa vida, quando nós olharmos para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás e não vemos a saída. Todavia, se nós olharmos para o Senhor que fez os céus e a terra, nós encontraremos a solução para o nosso problema. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos continuar adorando a nosso Deus com o hino da harpa de número 467, para a glória de Deus Pai. 467 da harpa cristã. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, teu amor aqui quer revelar. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega
dar maravilha sem par. No deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que mudança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pede mais fé, ele ouve ou crer, mesmo sendo em tribulação, com da mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que mudança se faz, pois com ele seguro será. Solte o cabo da nau, soltei, glórias a Deus. É cada dia nós devemos confiarmos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a certeza de que Ele é e Ele sempre será a solução para todos os nossos problemas. Estamos alegres, felizes, louvado seja o nome santo do Senhor, mais uma vez reunidos neste lugar. Quando aqui chegamos, o nosso Deus já estava, sentimos a presença do nosso Deus neste lugar. Louvado seja Deus também nessa noite, assim, nos visitando. A irmã Júlia, irmã, bora por aqui. Glória a Deus, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá bom? Júlia, né? Júlia. Glórias a Deus, que o Senhor continua te fortalecendo e que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Eu tenho total convicção que o fato de você ter adentrado por essas portas, que não é muito fácil, tem um propósito. E o
propósito que Deus tem a cumprir na sua vida, por esse passo que você deu, já está se cumprindo em nome de Jesus. Você crê, Julia? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero também assim, nessa oportunidade, já está saudando a amada igreja, você que está no templo, ao redor do templo, está por esse canal no YouTube, o templo no seu lar, também com as mais sinceras e calorosas paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, é um motivo de grande alegria, uma vez mais, receber do nosso Deus essa oportunidade, que na verdade, os privilegiados somos nós, né? De tão somente estarmos na casa de Deus já é motivo o suficiente para nós sermos gratos a Ele por mais um dia de vida. Louvado seja Deus. Quero também nessa oportunidade estar convidando a amada igreja já abrirem as vossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 2, versos 2 em diante, onde estaremos ministrando a palavra devocional deste culto. Estaremos lendo algum versículo e com certeza cremos que nessa noite não será diferente. O nosso Deus, Ele há de falar aos nossos corações segundo aquilo que temos a necessidade de recebermos da parte do Senhor. Assim, louvado seja Deus. João, capítulo de número 2, versos 1 em diante. Vamos estarmos orando com os irmãos acham. Soberano Deus, eterno Pai, que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais em Tua presença, em oração, nesta noite, neste dia. Pai querido, este Teu humilde servo clama pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, Pai querido, que uma vez mais o Senhor possa enviar, Pai querido, a Tua palavra à minha mente, ao meu coração, unge os meus lábios para que eu venha proferir tão somente aquilo que for direcionado pelo Teu Espírito Santo. Abra nessa noite, Pai querido, Pai amado, o ouvido espiritual da Tua igreja, prepara o coração da Tua igreja, Pai, para receber da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 2, versos 1 em diante, assim nos diz a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se uma boda em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para a boda. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos, louvado seja Deus, diante de uma palavra qual nessa noite nós entendemos a verdadeira, louvado seja Deus, posição de Maria no reino de Deus. É ser serva, como eu, como você, como nós, como todos aqueles que reconhecem a soberania do nosso Deus. Ao prosseguirmos essa leitura, nós vamos entender isso, que Maria, louvado seja Deus, não é aquilo que alguns dizem, que ela intercede por nós, não. Louvado seja Deus, que Ele intercede por nós diante do Pai, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele que pagou o grande preço em prol do resgate da minha vida, da sua vida, da nossa vida, da vida da humanidade, da vida de todos aqueles que reconhecem a sua soberania como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E entendemos isso através desta expressão de Maria, a mãe terrena do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós meditamos nesta palavra, nós entendemos que em nenhum momento ela se colocou como submissa
ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela se colocou como serva, louvado seja Deus. Ela se colocou como alguém que reconhece a soberania do nosso Deus, como alguém que entende que ali está o próprio Deus, o Filho de Deus. Não é o seu filho carnal, quem está ali é o Filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então entendemos que a partir desse versículo de número 1, louvado seja Deus, houve um casamento, né? As bodas significam um casamento. Houve um casamento em Caná da Galileia, e ali, louvado seja Deus, por ser uma família muito conhecida na região, louvado seja Deus, entendemos que ali estava a mãe de Jesus. Louvado seja Deus nessa festa, fazia parte dos familiares. Nós entendemos a isso a partir do momento que ela toma esta posição. Porque se nós chegarmos na casa de uma pessoa que nós não temos intimidade, que não temos aproximação com aquela família, com aquela pessoa, jamais nós iremos tomar nenhuma posição em prol do que possa estar acontecendo naquele local. E entendemos que Maria, ela tomou uma iniciativa a qual tem que ser alguém chegado da família. Ao invés dela comunicar ao pai dos noivos o que estava acontecendo, não. Ela mesmo se colocou em disponibilidade para resolver a situação. Ou seja, não resolver, mas levar quem poderia resolver. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas eu quero te dizer, se nessa noite você apresentar a sua causa, a sua necessidade diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da mesma forma que Ele entrou com a providência, louvado seja Deus, nesta festa, na vida destas pessoas que necessitavam de um milagre, e não era qualquer milagre não, era um grande milagre. Talvez você está falando, mas pastor Geraldo, o senhor não sabe o que eu preciso receber da parte de Deus, o senhor não sabe qual é a minha necessidade, pois eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1, louvado seja Deus, versos 37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. Será que o seu problema é impossível diante de Deus, se a própria palavra diz que para Deus nada é impossível? Louvado seja Deus. Então Maria veio à presença daquele que realmente poderia resolver o problema. Porque quando nós entregamos na mão de Deus, seja o tempo de Deus, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, Ele não vai ver se dá um jeitinho, Ele não conserta, Ele resolve a solução, Ele faz tudo novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E entendemos que Maria, louvado seja Deus, ela foi convidada ela estava nessa festa. Maria estava nessa festa. Mas o que me chama a atenção é o verso de número 2, que diz assim: e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para boda. Então entendemos que os noivos, o pai dos noivos, eles foram prudentes. Por quê? Ainda que eles estavam realizando uma grande festa, ainda que era algo muito pessoal, mas eles não esqueceram, louvado seja Deus, do espiritual. Porque quando nós realizamos qualquer coisa na nossa vida, quando nós fazemos pelo nosso conhecimento, pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade, possibilidade, posição social, eclesiástica,
é uma coisa. Mas quando nós fazemos aquilo e entregamos na mão de Deus, Senhor, toma a frente desse negócio, Senhor, faça com que tudo corra bem, aí o negócio vai fluir de uma forma diferenciada. Louvado seja Deus. Quer dizer, os pais dos noivos, eles não sabiam o que estava para acontecer. Mas Jesus sabia, louvado seja Deus. Jesus estava presente. Jesus está sempre pronto, louvado seja Deus, para entrar com a providência na minha vida, na sua vida e na nossa vida. Tão somente nós nunca venhamos deixar de convidá-lo para fazer parte, louvado seja Deus, do nosso projeto. O projeto é nosso, mas nós temos que falar: Jesus, o projeto é meu, mas faz parte, Jesus, desse negócio, porque se o Senhor não tiver no negócio, nada vai acontecer. Louvado seja Deus. Então entendemos que Jesus foi convidado juntamente com os seus discípulos. Era necessário também que os discípulos de Jesus estivessem lá, não porque eles iam ajudar Jesus a realizar o milagre, não. Até para que o ministério deles pudesse também, a partir daquele momento, decolar. Como assim, pastor Geraldo? Na fé. Porque se nós entramos ou estamos na casa de Deus, na presença de Deus, e a gente nunca vê acontecer nada de positivo, por mais que estejamos na casa de Deus, na presença de Deus, a gente vai falar: não, tem alguma coisa que não está legal. A gente tem que saber o que não está legal. Então, a partir do momento que nós começamos a ver o mover de Deus, o agir de Deus, a gente fala: não, Deus está nesse negócio. Louvado seja Deus. Deus está neste negócio. Então era necessário que os discípulos estivessem ali e presenciassem este momento, para que através desse grande milagre eles pudessem ter ali a sua fé pautada totalmente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, versos 3: e faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Ela chegou diante de Jesus e falou: não tem vinho. Em nenhum momento a gente entende aqui na leitura que ela falou: meu filho, não tem vinho. Não. Ela chegou diante do Senhor Jesus e falou: não tem vinho. Aí o versos, louvado seja Deus, versos 4, diz assim: e disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porque a partir do momento que Jesus, ele falou: mulher, que tenho eu contigo, Jesus não está, louvado seja Deus, diminuindo ela como mãe, não. Esse é quando você direcionava uma palavra na nação de Israel: mulher, quer dizer que você estava honrando aquela senhora. Louvado seja Deus, até porque não havia muito esse costume do homem falar com a mulher, ainda que, mesmo que fosse a sua esposa, mas em praça pública era muito difícil. E agora Jesus está numa festa, há uma multidão de pessoas, e ali Maria chega diante de Jesus e fala: não tem mais vinho. Aí Jesus, diante de todos os convidados, ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, ali honrou a mulher, honrou a serva. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se fosse eu, você, talvez nós sairíamos um pouco tristes. Poxa, o Senhor Jesus não teve o mínimo de consideração. Poxa, eu esperava que Ele ia me dar uma palavra diferente, que Ele ia ter mais consideração por mim. Talvez assim, um tratamento diferenciado, por eu ser mais chegado a Ele, mais ligado a Ele. Afinal de contas, trata-se daquela que gerou o Senhor Jesus no seu ventre. Louvado seja Deus. Mas Jesus não foi indiferente com ela. Jesus a colocou no lugar de serva e falou: eu sou o Senhor, tu és serva, eu sou o Senhor. E aonde é que o Senhor pode comprovar que Jesus colocou ela no lugar de serva, pastor Geraldo? Versos 5, a gente entende que Jesus colocou ela no lugar de serva,
E ela obedeceu como serva. Verso 5. Sua mãe disse aos serventes, aos empregados, ou seja, os garçons daquela festa: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria falou: olha, está vendo aquele ali? É Jesus. Olha, tudo que ele mandar vocês fazer, vocês obedecem. Então, como aqueles homens estavam ali para prestar serviço, para eles foi indiferente. Não falamos nem no sentido espiritual, mas falamos no sentido contratual, porque afinal de contas eles estavam prestando serviço, eles estavam ganhando para servir naquela festa. Aí de repente chega uma das anfitriãs da festa, né? Porque Maria se apresentou a eles como tal, pela autoridade que usou, e falou: fazei tudo quanto ele vos disser. Eles ali ficaram na obediência, aguardando a ordem. Louvado seja Deus. Aí Jesus, olhando o que estava ali no ambiente, louvado seja Deus, aí diz assim no verso 6: e estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, uma dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 medradas. Louvado seja Deus. Ou seja, eram uns recipientes, como se fossem hoje uns galões, que poderia ter ali 50 ou 60 litros de capacidade para água, aonde as pessoas chegavam ali e se purificavam, lavavam a mão, lavavam o rosto, lavavam os pés e entravam para a festa. Esse era o costume do judeu. Louvado seja Deus. E ainda que já havia acontecido tudo isso, porque nessa altura estamos mais ou menos no meio da festa. E se a festa acaba desta maneira, seria, louvado seja Deus, um vexame para os familiares do noivo. Porque a festa de casamento na nação de Israel, né, dos judeus, o mínimo que durava era 7 dias, uma semana, quando era uma família mais humilde. Quando era uma família mais abastada, de mais condição social, louvado seja Deus, e financeira, durava-se muito tempo. Louvado seja Deus. E ali estava no meio da festa. Então aquelas talhas já não serviam mais para a purificação das mãos, já estavam lavadas e postas em algum lugar, esperando uma outra oportunidade. Louvado seja Deus. Aí Jesus mandou que esses serventes pegassem as talhas. Eles pegaram, como Jesus mandou. Louvado seja Deus. Aí disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-as até em cima. Aí agora Jesus fala para eles, versos 8, e disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Jesus mandou encher, eles foram lá encher. Trouxeram. Jesus falou: agora vocês levam ao mestre-sala. Quem é o mestre-sala, pastor Geraldo? É o responsável pela festa, aquele que é o líder do buffet. Então todas as bebidas e todas as comidas que eram servidas naquela festa, primeiro este homem tinha a responsabilidade de provar, para ver se estava em condição de ser servido aos convidados. E esse homem, louvado seja Deus, estava ali aguardando esse momento. E diz aí o verso 9: e logo que o mestre-sala provou da água feita vinho, aleluia, não sabendo de onde viera, e sabendo que sabia os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Quando o mestre-sala provou daquele vinho, ele mandou chamar o esposo, que havia contratado ele. Aí ele começou a explicar a situação, versos 11. Louvado seja Deus. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então entendemos aquilo que já foi falado no início,
que foi necessário acontecer tal coisa, até mesmo para fortalecer a fé dos discípulos, aqueles que estavam seguindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versos 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e suas irmãs, seus discípulos, e ficaram ali não muito tempo. Louvado seja Deus. Então houve um milagre. O milagre aconteceu. O mestre Sala não sabia o que tinha acontecido, mas os serventes sabiam, porque eles tinham a convicção que eles pegaram as talhas, encheram as talhas de água até em cima, literalmente de água. E quando encheram, eles ficaram na obediência daquilo que Maria falou com eles. Fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus falou agora, pega e leva ao mestre Sala. Eles pegaram e levaram. Quando levaram, louvado seja Deus, no entendimento deles, eles estavam levando água. Mas quando o mestre Sala provou, era vinho. Louvado seja Deus. E o mestre Sala, muito, ele ficou aborrecido. Aborrecido por quê, pastor Geraldo? Porque eles tinham um tratado que era necessário que primeiro os pais dessem a ele o vinho melhor. Louvado seja Deus, o mais excelente que tivesse na casa, para que ele viesse servir todos os convidados com aquele vinho, com o melhor vinho. E depois que todo mundo já havia bebido, aí sim seria servido o vinho inferior. Mas ali o homem se irou, que ele falou, como é que é esse negócio? Louvado seja o nome santo do Senhor. Versos 10. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ele não entendeu de onde veio. Ele falou, mas vocês guardaram até agora o bom vinho para o final. Por que não me deram esse vinho para servir no início da festa? Louvado seja Deus, que esse é o melhor vinho que eu bebi em toda a minha vida. Vocês guardaram até o final. Louvado seja Deus, e não era este tratado. Só que os pais dos noivos não sabiam o que estava acontecendo. Bem que sabiam os serventes. Louvado seja Deus. Mas isso aconteceu não foi para que ninguém viesse entender, mas sim para que nós viéssemos saber que ainda hoje o mesmo Jesus que transformou a água em vinho, é o mesmo Jesus que ainda hoje, ele pode transformar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, independente da situação a qual possamos estarmos atravessando ou vivenciando, se nós entregarmos nas mãos dele, como assim Maria mandou que o servente entregasse na mão de Jesus, não será diferente. O milagre vai acontecer na minha vida e na sua vida. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Guarde essa palavra no teu coração, que com certeza, da mesma forma que Jesus transformou a água em vinho, ele também pode transformar a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E graças a Deus de que o Espírito Santo ele possa continuar falando de uma maneira especial ao nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Como eu cheguei aqui, eu cheguei desanimado, fiquei lá no cantinho, me sentindo tão cansado. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei desanimado. Eu fiquei lá no cantinho, me sentindo tão cansado. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei desanimado. Eu fiquei lá no cantinho,
me sentindo tão cansado. Ou deixa Deus trabalhar no vaso, ou deixa Deus trabalhar no vaso, ou deixa Deus trabalhar no vaso. Este vaso está caído, este vaso está cansado. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei desanimado. Eu fiquei lá no cantinho, me sentindo tão cansado. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei desanimado. Eu fiquei lá no cantinho, me sentindo tão cansado. Ou deixa Deus trabalhar no vaso, ou deixa Deus trabalhar no vaso, ou deixa Deus trabalhar no vaso. Este vaso está caído, este vaso está cansado. Glórias a Deus, louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. É nessa noite que o nosso Deus vai trabalhar no vaso. Ele vai nos colocar de pé, louvado seja Deus. Ele vai nos fazer um vaso novo. Ele vai nos encher nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tão somente nós devemos estarmos ligados na presença do nosso Deus. Tão somente nós devemos estarmos sendo direcionados pela palavra de Deus. Deus vai falar grandemente ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Já quero também nessa oportunidade estar convidando a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 7 em diante. Estaremos meditando nessa palavra através da mesma, ofertando, dizimando para a casa do nosso Deus. O livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 7. Louvado seja Deus, diz assim a palavra do Senhor: e desde os dias de vossos pais vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: o que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou em termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos também. Os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aquele que teme ao Senhor fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-ei como homem poupa seu filho que o serve.
E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Estamos, louvado seja Deus, diante de uma palavra que nos leva ao entendimento. O porquê que nós temos que ofertarmos e dizimarmos na casa do nosso Deus. Qual é o propósito, louvado seja Deus, desta convocação de Deus para nós, como servos e servas sua? Se nós assim fizermos, segundo a palavra, entendemos que seremos o quê? Grandemente abençoados. Porque o Senhor diz que abrirá a janela do céu, derramará sobre nós o quê? Bênção sem medida, toda sorte de bênção. E essas bênçãos, ela é no sentido material e no sentido espiritual. Tão somente nós sejamos o quê? Fiel a Deus. Não dando, não pagando, mas devolvendo ao Senhor 10% de tudo aquilo que Ele tem nos abençoado. Como devolver, pastor Geraldo? É simples entender. Porque primeiro Deus nos dá 100 para nós devolvermos 10. Então Deus nos deu primeiro. Quem é mais fiel? Nós devolvendo ou Deus nos dando? Deus nos dando. Louvado seja Deus. Então é assim que funciona o mundo espiritual. E segundo essa palavra, o devorador, o cortador, o migrador, nenhum deles pode entrar na nossa vida, porque a única maneira que tem de nós repreendermos o devorador na nossa vida é sendo fiel a Deus, devolvendo a Deus o que é de Deus. Aí o adversário não pode atuar na nossa vida. Agora, se nós formos infiel, essa palavra é para os servos, aqueles que têm compromisso com Deus. Se nós formos infiel, aí sim Deus fica impedido de trabalhar na nossa vida. Aí o devorador vem e faz uma bagunça. Louvado seja Deus. Mas se nós estivermos pautados na palavra, como diz o Salmos de número 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se nós estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo, não podemos descansar. Louvado seja Deus, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todos os maus momentos em nossa vida. Vamos assim nessa oportunidade estarmos ofertando, dizimando para a casa do nosso Deus, e logo após estaremos ministrando a palavra oficial deste culto e finalizando mais um trabalho na casa de Deus. Tenho uma palavra para você, não desanimes, tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal consegue falar, Deus só ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer.
a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Vai passar. Creia em Deus. Vai passar. Creia em Deus. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais na Tua presença em oração nesta noite, neste dia. Pai querido, esse Teu humilde servo apresenta os dizimistas, o ofertante da Tua casa. Esta pessoa, Pai querido, Pai amado, está ofertando no templo, ao redor do templo, está ofertando através deste canal no YouTube, o templo no seu lar, através do QR Code, através do Pix. Abençoa, Pai, prospera essa pessoa, abra a janela do céu sobre elas, Pai, derramam bênçãos sem medidas, Pai querido, dá vitória, Pai, a cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Estamos alegre e feliz, porque na verdade, quando aqui chegamos, o nosso Deus já estava, e Ele continua presente neste lugar. Quero assim também, nessa oportunidade, estar convidando a amada igreja, louvado seja Deus, já abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deixa eu ver se é 2 ou é 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Quero também, uma vez mais, já estar saudando a amada igreja com as mais sinceras e calorosas paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Soberano Deus, eterno Pai, que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais, na Tua presença em oração. Pai querido, esse Teu humilde servo clama pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Envia, Pai querido, uma vez mais, da Tua palavra, a minha mente, o meu coração, hoje os meus lábios, para que eu venha proferir tão somente, Pai, aquilo que for direcionado pelo Teu Espírito Santo. Abra nesta noite, Pai querido, Pai amado, o nosso ouvido espiritual
espiritual. Prepara, Pai querido, o nosso coração para recebermos da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versos 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Estamos diante de uma palavra que nessa noite ela nos revela um grande milagre. Grande milagre, pastor Geraldo? Sim, um grande milagre. Porque estamos diante de uma situação que, no sentido humano, no sentido da medicina, louvado seja Deus, da ciência, seria impossível que esse quadro pudesse ser, louvado seja Deus, mudado pelo acontecimento. Porque aqui nós lemos, louvado seja Deus, que este homem, agora um homem, ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Então, todas as mães, todo ser humano, todas as pessoas entendem quando fala do ventre, ou seja, ele já foi gerado no ventre coxo. Ele era coxo, louvado seja Deus. Então, poderia ter nascer sem essa deficiência? Sim, se assim fosse a vontade de Deus. Mas a gente tem que entender também uma coisa, que tudo que acontece na minha vida, na sua vida, em nossa vida, há um propósito de Deus. E qual o propósito, pastor Geraldo? É que o nome dele seja louvado e glorificado através da nossa vida. Para que quando as pessoas que já nos viram vivenciando aquela situação, aquele momento difícil, quando eles olharem para nós, alguns vão até ter dúvida. Será que é ele? Será que é ela mesmo? Aí alguns vão dizer, eu acho que não é não, está muito diferente, é impossível. A gente conhece desde bebê, era coxo. Louvado seja Deus, nunca andou. Não é ele não, não é ela não. A gente conhece, a gente sabe que não tinha jeito. Porque hoje, louvado seja Deus, como naquela época não era diferente, estamos falando aqui de quase 2000 anos atrás, na era cristã, louvado seja Deus, não era diferente. Havia coisas que eram irreversíveis. Louvado seja Deus, e hoje não é diferente. Com todo o avanço da medicina, com todo o avanço da tecnologia, louvado seja Deus, se nascer coxo, o máximo que pode acontecer, mediante a condição financeira dessa pessoa, ter um mecanismo de primeira linha, uma cadeira de roda elétrica, louvado seja Deus, onde não depende de outros para ser locomovido de um local para o outro, louvado seja Deus, mas aquela deficiência física, ela é irreversível, louvado seja Deus, e a Bíblia frisou
passou, fez questão de falar, ele era coxo. Coxo não era alguém que mancava, que puxava na perna, tinha uma deficiênciazinha, não, ele era coxo mesmo, paraplégico. Esta é a palavra, paraplégico, não tinha jeito, impossível voltar a andar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o que aconteceu, pastor Geraldo? Aconteceu um grande milagre. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu já quero direcionar nessa noite o tema desta mensagem. Louvado seja Deus. Qual o tema da mensagem, pastor Geraldo? Ainda que o seu problema seja impossível aos homens, mas nessa noite Deus tem solução para você. Louvado seja Deus. Ainda que o seu problema seja impossível aos homens, mas nesta noite Deus tem solução para você. Deus tem a solução. Deus vai resolver esse problema, porque há coisas na minha vida, na sua vida, na nossa vida, que somente Deus pode fazer. Eu, quando adentrei por essas portas nessa noite, eu adentrei, Deus sabe, precisando de um milagre, clamando por um milagre. E eu sei que esse milagre só Deus pode fazer. Por mais que eu queira, por mais que eu tente resolver, eu não consigo resolver. Esse milagre só Deus pode fazer na minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui estamos diante de uma situação a qual este homem, ele já estava conformado com essa situação. Porque afinal de contas, ele nasceu coxo. Cresceu coxo, adolescente, jovem, coxo, tornou-se adulto, coxo, e agora ele está na porta do templo, esmolando. Quando nós começamos a nos aprofundar um pouquinho mais nessa mensagem, nós entendemos que esse homem tinha mais de 40 anos. Olha só há quantos anos que ele está ali esmolando. Porque segundo a nação de Israel, a lei da nação de Israel, aquelas pessoas que eram realmente confirmadas como pessoa deficiente, eles recebiam uma espécie de autorização dada pelo governo, seja municipal, estadual, federal, para exercer aquela função de pedinte. E esse homem recebeu uma credencial que dava a ele direito, mas era tudo dentro da lei, não era de qualquer maneira não. Aí eu fiquei aqui hoje, não deu bom não, amanhã eu vou lá para o outro lado, lá é melhor. Não, você tem que permanecer aqui. A lei vai permitir você esmolar aqui. Então esse homem, ele estava há mais de 40 anos na porta do templo. Louvado seja Deus. Eu não entendi, pastor Geraldo, eu vou tentar te explicar. Esse homem não entrava na igreja. Primeiro, ele era impedido pela religiosidade. O que quer dizer isso, pastor Geraldo? A religião que exercia a sua função religiosa naquele tempo não permitia aquele homem entrar, porque ele era considerado, louvado seja Deus, pecador. É o contrário da nossa realidade. Se nós somos pecadores, aonde que é o lugar que nós temos que estar? É na casa de Deus. Este é o lugar que nós temos que estar, na casa de Deus. Mas aqui, imposto pela religião, era ao contrário. Ele era proibido de entrar na casa de Deus. Por quê, pastor Geraldo? Porque ele era deficiente. E todo deficiente, seja qual fosse a sua deficiência, ele era considerado pecador. Então o pecador não podia estar no meio dos santos, porque aqueles que eram perfeitos, que andavam, que estavam ali na casa de Deus, eles eram os santos homens de Deus, santas mulheres de Deus. Louvado seja Deus. Vivia apenas de aparência. E hoje existem muitos que vivem de aparência. Louvado seja Deus. Porque o que nos justifica, o que nos faz ser santo diante de Deus, não é, louvado seja Deus, as minhas vestes.
Não é o meu cabelo, não é o brinco, não é o batom, não é nada disso, não é a calça comprida, não é a saia arrastando no chão, não é a gravata, que muitas vezes usa a gravata, mas a língua também é do tamanho da gravata, usa a saia arrastando no chão, mas a língua também arrasta no chão. Aí não adianta, há uma contradição da realidade. Louvado seja Deus. Então esse povo, esses religiosos, grandes sacerdotes que exerciam a sua função no templo sacerdotal, eles eram muitos puritanos, muitos religiosos, porém, eles não exerciam, louvado seja Deus, na verdade, o maior dom que todos nós, como servos de Deus, devemos exercer. Qual dom é esse, pastor? O dom do amor, o dom da misericórdia. Louvado seja Deus, eles não exerciam esse dom. Eles simplesmente condenavam, segundo aquilo que eles aprenderam. Louvado seja Deus. Aí agora esse homem está há mais de 40 anos na porta do templo esmolando. Então, de repente ele olha. Eu não sei se ele já havia visto outras vezes Pedro e João. Eu não sei, mas talvez não. Mesmo se viu também, ele não notou. Porque o milagre acontece na minha vida, na sua vida, na nossa vida, é no tempo de Deus. Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente faz campanha de milagre. Eu vou para a campanha do milagre na igreja A, B, C ou D, porque lá o fogo desce, lá a multidão está, lá a gente vê o cego andar, o cego enxergar, o paralítico andar, lá solta a muleta, solta a cadeira de roda, eu vou lá. Aí de repente você vai lá com aquela fé no seu coração e não acontece nada na sua vida. Você volta frustrado. Então não é o lugar, mas é o tempo. Não é o lugar, é o tempo. Eclesiastes 3 diz assim: embaixo do céu, em cima da terra, há tempo para todas as coisas. Tempo para todas as coisas. Deus vai fazer, operar, efetuar na minha vida, na nossa vida, no tempo dele. Louvado seja Deus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo. Então esse homem, se nós fôssemos falar que ele está próximo ao local de milagre, já era para o milagre ter acontecido na vida dele há muitos anos. Porque eu imagino quando ele tornou-se maior de idade, que foi impossibilitado de trabalhar, recebendo este documento, ele foi colocado ali talvez aos seus 18 anos de idade, não vamos dizer que ele foi antes, à porta do templo. Mas como na nação de Israel era tido como maior de idade, né, a pessoa física normal, com 30 anos, mas eu não sei, no sentido, louvado seja Deus, de deficiente, qual era o tempo que essa pessoa era considerada maior de idade. Aí eu não posso dizer, mas vamos usar a nossa Constituição, a Constituição do nosso país, do Brasil. Aqui, o jovem torna-se maior de idade a partir de 18 anos. Então vamos usar a nossa Constituição. Aí a partir de 18 anos esse jovem recebe esse documento e se coloca ali na porta do templo. Ele tem a autorização de esmolar. Ele foi esmolando com 20, com 25, com 30, com 35, com 40. E agora ele com mais de 40 anos, chega a hora do milagre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa palavra ela é muito forte, louvado seja Deus. Talvez nós já até nos acomodamos com aquela situação. Ah, não vai ter mais jeito não muda não, esse quadro não muda, não tem cura. Ah, o médico falou que não tem, a medicina diz que não tem, a ciência diz que não tem. Ah, a justiça diz que não tem, o advogado falou que não tem jeito. É irrevogável, não tem jeito. Então é isso aí mesmo. Louvado seja Deus. Aí Deus fala, não, é agora que eu vou entrar no negócio, é agora que eu vou realizar o milagre. Louvado seja Deus, para que através deste milagre o meu nome seja louvado e glorificado. Porque tudo que acontece na minha vida, na sua vida, na nossa vida, há um propósito de Deus. Qual o propósito, pastor Geraldo? O nome do Senhor ser louvado e glorificado através da nossa vida.
Louvado seja Deus. E não vai ser diferente na vida desse homem. Através deste milagre, Pedro e João vai ficar conhecido ali naquela região vai acontecer grandes maravilhas. Louvado seja Deus. Vão ver eles até como Deus. Ele falou, não, eu não. Quem fez isso aí foi aquele que vocês colocaram na cruz. É Jesus o Nazareno. É Jesus o Nazareno que ainda hoje ele realiza milagre na minha vida, na sua vida, na nossa vida, segundo a nossa fé. E às vezes nós não temos nem fé. Porque se nós formos olhar para essa palavra, em nenhum momento esse homem tem fé. Esse homem ele é totalmente natural. Mostra isso, pastor Geraldo. Versos 5 diz assim: olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. Esse homem está esperando receber o quê? Uma esmola. Ele está pedindo esmola. Ele viu ali subindo 2 homens e ele falou, Senhor, dá-me uma esmola. Aí, como Pedro e João, eles andam ligados no Espírito, deu uma atenção a ele. E ele achou, e hoje é pela minha bênção, pela veste desses homens, pela aparência desses homens, hoje o negócio vai ficar bonito. Louvado seja Deus. No mínimo vai sair 100. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí o que aconteceu com esse homem? O que diz o verso 5. Olhou para eles, olha só, vamos entender a palavra. Olhou para eles esperando receber alguma coisa deles. Receber deles alguma coisa. Ele fez o certo, pediu uma esmola, eles pararam, deram atenção, ele olhou para eles e ficou o quê? Em prontidão, pronto para receber o quê? Uma moeda, uma nota, não sei, uma esmola. Aí vamos ver o que aconteceu no desenrolar desse negócio, para o milagre acontecer. Aí agora Pedro toma a palavra. Está subindo Pedro e João, 2 dos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 que fazem parte, louvado seja Deus, do trio Chegada a Jesus. Qual era o trio, pastor Geraldo, Chegada a Jesus? A Bíblia diz que os 3 chegados de Jesus eram Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, os 3 chegados. Mas agora está 2 aqui atuando. Louvado seja Deus nesse negócio. Pedro e João. Aí Pedro, sempre o mais afoito, ele toma a palavra. Louvado seja Deus. Tem momento da nossa vida, até mesmo para a gente provocar o milagre, para o milagre acontecer, a gente tem que tomar a palavra, tem que ter atitude. Louvado seja Deus. Tem que usar a autoridade, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Tem que ter certeza que foi chamado por Deus para realizar aquela grande obra e que Deus já deu a autoridade para tal coisa. Louvado seja Deus. E Pedro tomou a palavra e disse Pedro, olha só o que Pedro falou: não tenho. Ele não falou não temos. Ele falou não tenho prata nem ouro, mas aleluia, o mar de Deus é muito forte. Mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pedro usou a autoridade do Espírito Santo de Deus que estava sobre a sua vida. Nós temos que usar a autoridade do Espírito Santo de Deus que está sobre a nossa vida, no momento certo e na hora certa. Louvado seja Deus, para que através de nós sermos ousados, Deus possa nos usar para a glória do seu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele podia falar, olha para nós. Não. Louvado seja Deus. Como ele falou, nós não temos, mas ele, aqui no versos
5 ele diz, olha para nós, olha para nós. Ele falou, ele e João. Mas agora ele tomou a palavra e disse, Pedro, não tenho. Ele falou, eu. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Louvado seja Deus. E aí, pastor Geraldo, o homem levantou na hora e andou. Às vezes, louvado seja Deus, nós temos que estender a nossa mão. O que é isso, pastor Geraldo? É graça e misericórdia. Porque muitas das vezes nós pregamos só a graça. A graça alcança, mas a misericórdia, ela ajuda, ela fortalece aquele que está fraco. Como é isso, pastor? Vou te explicar e vou mostrar na palavra. Verso 7 diz assim, ele falou para o homem, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Tão somente aí, mas o poder de Jesus o Nazareno não poderia levantar o homem? Poderia. Mas aqui Deus está usando Pedro, louvado seja Deus, direcionado pelo Espírito Santo. E Pedro entendeu isso. É o que Pedro fez agora, pastor? Louvado seja Deus. E tomando pela sua mão direita, o levantou, e logo os seus pés e joelhos se firmaram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Pedro tomou pelas mãos, às vezes tem a necessidade, às vezes a pessoa está tão caída, tão quebrada, tão sem fé, tão desanimada, que se você não pegar pelas mãos, a pessoa não anda. Louvado seja Deus. Não basta só, meu irmão, Deus tem uma grande obra na sua vida, minha irmã, Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus quer trabalhar, Deus vai te usar nessa área aí e tal. Não basta só isso, tem hora que a gente tem que falar, não, vamos lá, poxa, exerce a tua função, seu chamado é tão lindo, a gente entende que foi Deus que te chamou para louvar, para pregar, para profetizar, para orar. Louvado seja Deus, para fazer a obra de Deus, porque Deus chama cada um. Louvado seja Deus, num direcionamento. Claro, às vezes a gente tem que fazer tudo. Por quê? Porque não tem pessoas disponíveis para fazer. Louvado seja Deus. Como é isso, pastor Geraldo? Um exemplo, se tem uma pessoa aqui direcionada pelo Espírito Santo de Deus, qualificada para pregar a palavra de Deus, eu não estaria pregando a palavra oficial, não precisa isso, abriria o culto, traria até uma palavra devocional, sim, mas Deus ia usar outro para trazer a palavra oficial do culto. Por que não usa? Porque não tem, porque as pessoas não se colocam disponibilidade para serem usados, louvado seja Deus, por Deus. Aí nós temos que fazer tudo, mas Deus chamou cada um, louvado seja Deus, com uma posição no reino, e todos nós, louvado seja Deus, em Cristo, nós tornamos um só corpo, louvado seja Deus, porque Jesus é o cabeça, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós somos o corpo, mas para que o corpo esteja unido, é necessário querer de cada um para unir o corpo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Pedro foi usado por Deus, estendeu as mãos, aquele homem se colocou de pé. Mas o que me chama a atenção, que quando ele se colocou de pé, ainda que 40 e poucos anos ali esmolando, 40 e poucos anos, paralítico, coxo, ele poderia correr para casa, para a sua família, para os seus familiares. Eu vou lá para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão, não sei se ele era casado, esposa, filho, não sei. Eu vou lá para o povo ver que eu estou curado. Louvado seja Deus, mas ele não fez isso. O que ele fez, pastor Geraldo? Ele correu para o templo, aonde ele não podia entrar, onde ele era proibido pelo homem. Ele falou, eu vou lá hoje, eu vou entrar naquelas portas, eu vou louvar, eu vou glorificar, eu vou adorar. Louvado seja Deus. Eles vão ter que ver que Jesus já realizou um milagre na minha vida. Louvado seja Deus.
Talvez eles não vão dar crédito se continuar vendo você na porta do templo, sentado, entristecido, esmolando. Mas quando eles veem você dentro do templo, saltando, correndo, pulando, glorificando, adorando, eles vão dizer: Deus fez um milagre na vida dele. Deus fez um milagre na vida dela. Louvado seja Deus. Aí aqui quebra-se toda a religiosidade, toda a autoridade do homem é jogada por terra, porque ninguém é maior do que Deus. O próprio sacerdote, o sumo sacerdote, eu entendo que ele ficou atônito. Mas peraí, não é aquele coxo que fica lá na porta e de vez em quando a gente passa, joga uma moedinha para ele? Eu não sei não, sacerdote, eu acho que é. O sumo sacerdote parece com ele. Louvado seja Deus. Ele começou a falar: não parece não, sou eu mesmo. Agora eu estou louvando, eu estou glorificando, eu estou adorando. Agora vocês não podem mais me proibir de entrar na casa de Deus para dar glória a Deus e aleluia. Porque muitas das vezes a pessoa, por mais que tenha chamado, mas mediante a imposição do homem, eles chegam na casa de Deus e ficam constrangidos. Porque o homem começa a colocar regra. Não, para louvar aqui é assim, para glorificar é assado, e tem que estar tudo nos conforme. Parece que nós somos semideus, que temos mais autoridade do que Deus. Deus é Deus. Quando a gente começa a aprofundar nisso, isso aí dá um problema sério. Pedro, cheio de religião, ele falou: não, eu não boto na minha boca que é impuro. Aí Deus falou: Pedro, para de besteira, rapaz, não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Louvado seja Deus. Pedro chegou na casa de Cornélio. Pedro achou que só ele e os demais apóstolos tinham direito a falar em novas línguas, só eles tinham o Espírito Santo. Mas quando eles chegaram na casa de Cornélio, um religioso, um ímpio, mas que era um homem bom diante de Deus, ele tinha bondade para com os necessitados, ao ponto da sua esmola chegar ao céu. Louvado seja Deus. Quando Pedro botou os pés lá, louvado seja Deus. O que aconteceu, pastor Geraldo? O mesmo Espírito que estava sobre os apóstolos, o Espírito Santo que estava sobre Pedro e sobre os demais que estavam com ele, também desceu sobre ele. Houve um Pentecoste na casa de Cornélio. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ricandalá, surinecandalá, sou. Ricatuicana, surinecandalá, suinacandalá, sou. Aleluia! Não adianta querer limitar. Quem dá é Deus. Quem faz o mover é Deus. Aleluia! Todos foram cheios. E quando ele foi questionado por Jerusalém, pelos demais apóstolos, falando que ele não poderia ter entrado na casa de ímpios, na casa de, louvado seja Deus, pessoas que ainda não tinham o compromisso com Deus, ele falou: acaso eu sou mais do que Deus? Porque o mesmo Espírito que Deus nos deu ali no Pentecoste, quando nós estávamos aguardando da promessa, desceu sobre eles. Eu iria como negar a eles a água, o batismo com a água, que é algo natural, é o homem que faz. Sou eu mais do que Deus? Todos se calaram, louvado seja Deus. Então hoje não tem sido diferente. O nosso Deus tem trabalhado de uma forma a qual muitos não entendem. Ah, mas ele chegou na casa de Deus ontem. Ela chegou ontem, já está pregando, já está profetizando, já está evangelizando, já está louvando, já está ganhando alma para Jesus. O nome de Deus está sendo louvado e glorificado na vida dele. Ao invés do povo olhar a obra que Deus está fazendo, ah não, mas ele era assim, né? Ela era assado. Começa só a lembrar do passado, o que era, o que foi. Louvado seja Deus. Mas Deus nos vê pelaquilo que nós somos. Servos de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E este homem louvou e glorificou o nome do Senhor. E todo
que só o Senhor é Deus. Então, meu amado, minha amada, nessa noite, independente da situação a qual você talvez adentrou por essas portas, talvez você está ouvindo essa mensagem através desse canal no YouTube, o Templo no seu lar. Você está falando, pastor Geraldo, eu estou em outro estado, em outro país, estou em outra nação. Louvado seja Deus, o senhor não tem noção da minha situação, como é que está, o negócio está complicado, está enrolado. Será que o mesmo Deus que fez o milagre na vida deste homem que era coxo desde o ventre, pode fazer também na minha vida? Sim, o mesmo Deus pode fazer o milagre. Louvado seja Deus na minha vida, na sua vida. É o mesmo Deus, não é outro não, é o mesmo. Ele vai realizar um grande milagre na sua vida. Tão somente também nessa noite que você se coloque em disponibilidade, como aquele homem se colocou, obedecendo a palavra, que não vai ser diferente. O milagre vai acontecer na sua vida. Louvado seja Deus. E você, meu amado, minha amada, que ouviu dessa palavra nessa noite, pastor Geraldo, eu estava como aquele homem coxo na porta do templo, eu estava atrofiado, ainda que eu tinha certeza que eu poderia entrar no templo, mas o homem falava que eu não podia. Os religiosos, a religião dizia que eu não podia entrar, aí eu ficava do lado de fora. Mas agora eu recebi dessa palavra e eu entendi que quem me bota dentro do templo é o Senhor, não é o homem. Quem me bota é Deus. Louvado seja Deus. E eu estou me sentindo dentro do templo. Pastor Geraldo, eu quero voltar para o templo. Um dia eu já estive lá dentro do templo, só que eu fiquei meio deficiente, eu fiquei manco, eu fiquei meio paraplégico. Louvado seja Deus. Aí os religiosos falaram, você tem que ficar do lado de fora, porque você está em pecado. Aí a primeira coisa que eles fazem na vida do servo, da serva do Senhor, quando está precisando de ajuda, eles jogam para fora, ao invés de ajudar, trazer para dentro, para cuidar, porque dá trabalho cuidar, dá trabalho tirar o carrapato, dá trabalho tratar da ferida. Louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo fala, Ele é o remédio. Louvado seja Deus, Ele é o remédio. Ele nos cura de todas as nossas feridas. Nós fomos sarados nele. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Você já foi curado, você já foi curada, já foi sarada. Não permita que o homem, louvado seja Deus, te deixe do lado de fora. Você foi chamado por Deus, escolhido por Deus. Ele já pagou o preço pela sua alma para que você esteja dentro do templo. Louvado seja Deus. Eu entendi, pastor. Eu quero voltar para o templo. Neste momento você fala comigo, independente de onde você está. Pastor, eu quero voltar para estar no templo. Eu quero a comunhão com Deus dentro do templo. Eu quero louvar e glorificar o nome do Senhor dentro do templo. Então somente você, aí, meu amado, onde quer que você esteja, no templo, fora do templo, ao redor do templo, que você esteja ouvindo por esse canal no YouTube, o Templo no seu lar, você estava se sentindo como ovelha pródiga, fora, louvado seja Deus, mas você está voltando para casa, aí você quer voltar para a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Fala comigo. Eu nessa noite, tão somente eu reconheço que eu tenho o direito que me foi dado na cruz do Calvário, estar dentro do templo, na presença de Deus, louvando e glorificando o nome de Deus. Nessa noite, que o meu nome novamente seja reaceso no livro da vida e no livro do Cordeiro para todos sempre. Amém. Talvez você está falando, pastor Geraldo, eu nunca estive dentro do templo, eu nunca saí, nunca estive na porta do templo. Mas eu vi os milagres que Jesus fez na vida desse homem. Ainda que eu estava ali só passando. Mas quando eu vi o que Jesus fez na vida daquele homem, que eu já conhecia ele, sabia que ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Ah, não, eu também quero esse Jesus.
Eu não estou na condição daquele homem não, sabe, pastor Geraldo? Eu até ando, eu caminho, eu corro, eu canto, louvado seja Deus, eu falo, eu sei gesticular bem todos os órgãos do meu corpo, mas eu preciso também ter a certeza da vida eterna. Eu quero, pastor Geraldo, que meu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. O que eu faço? É simples, abre a tua boca comigo e fala: neste momento, eu entrego a minha vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ter a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus, que nessa noite vocês venham ter essa convicção de que Deus já os recebeu novamente no seu tempo, na sua presença, que os seus nomes foram reacesos ou escritos no livro da vida. Eu vou estar fazendo uma breve oração pelas suas vidas. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, receba essa pessoa que está voltando nessa noite para a Tua presença, Pai querido, que novamente ela venha a ter a certeza que o seu nome vai estar aceso no livro da vida e no livro do Cordeiro. Pai querido, essa pessoa que te reconheceu como o único, verdadeiro, exclusivo Salvador das suas almas, que ela venha a ter a certeza, a convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos agora nessa oportunidade, estamos orando por esse caderno de oração. E você que nessa noite veio aqui pela primeira vez, como a irmã Júlia, a irmã Júlia, se no final do culto desejar colocar algum nome, pode colocar. Todos os cultos nós temos esse compromisso com Deus. Esse caderno fica na minha loja lá embaixo, e ali eu coloco o nome de todas as pessoas que pedem oração. Em todos os cultos a gente traz, para estar orando, intercedendo. Se tiver alguma coisa para colocar na cestinha de oração, é só trazer, a gente coloca. Nossos dias de culto aqui é terças e quinta, depois eu vou te dar os dias direitinho. Quando a irmã sentir no coração de vir, trazer mais alguém, pode vir, com certeza sempre será bem-vinda, em nome de Jesus. Vamos estarmos orando nessa noite. Louvado seja Deus por esse propósito. Pastor Geraldo, não deu tempo de eu botar no caderno nem na cestinha de oração, mas eu creio que mediante a minha fé o milagre pode acontecer na minha vida. Então tenha essa fé, meu amado, minha amada, no seu coração, que não vai ser diferente. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais na Tua presença em oração clamamos pela Tua graça, infinita misericórdia, para que eu venha trabalhar de uma maneira especial nessa noite. Pai, toma cada nome escrito nesse caderno de oração, a cada propósito, a cada nome, Pai querido, que está nessa cestinha de oração, a cada processo, a cada carteira profissional que neste momento essa pessoa colocou na sua mão, clamando por uma porta de emprego. Entra, Pai querido, também com a providência na vida dessa pessoa. Pai querido, ainda que ela não tenha colocado aqui no caderno, na cesta de oração, não teve essa oportunidade, mas ela creu no seu coração, mediante a sua fé. Nessa noite, Pai querido, também realiza o milagre na vida destas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos estarmos agora orando pelo término do trabalho, agradecendo a Deus por essa grande oportunidade a qual Ele nos deu nessa noite, de podermos uma vez mais estarmos aqui para buscarmos a face do nosso Deus, louvarmos e glorificarmos ao seu santo nome. Louvado seja Deus. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais na Tua presença em oração nesta noite desse dia. Pai querido, só nos resta de agradecer por essa grande oportunidade a qual o Senhor nos concedeu neste lugar de adorarmos a Ti, porque este foi o propósito, Pai, que nós adentramos por essas portas para adorarmos
pedimos a Ti, Pai querido, nessa noite, em espírito e em verdade. Pai querido, que o Senhor tenha recebido nessa noite desta adoração, Pai querido, porque nós Te adoramos, Pai querido, em espírito e em verdade. Pai querido, Pai amado, estaremos neste momento, saindo deste local, deste templo físico, mas não da Tua presença. Leva-nos, ó Pai, ao nosso lar, a sã e salvo, seja conosco, cobre-nos com Teu sangue, visita os nossos lares, nosso local de trabalho, visita cada familiar nosso, Pai querido, neste momento, porque é o propósito de nós estarmos aqui nessa noite. Pai querido, que essa pessoa que tenha essa necessidade de ser tocado, Pai querido, pelo Teu Espírito Santo, que neste momento, Pai querido, esse homem, esta mulher, esse jovem, essa jovem, esta criança, este adolescente, este bebê, seja tocado, Pai querido, onde quer que esteja, pelo Teu Espírito Santo, que um grande milagre, Pai querido, possa acontecer na vida desta pessoa. Pai querido, toda palavra contrária à nossa vida, toda oração contrária, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, toda obra de magia negra, todo trabalho de voodoo, todo trabalho feito, Pai, nas encruzilhadas, Pai querido, na cachoeira, na mata virgem, na praia, na beira da praia, Pai querido, no mar, na porta do cemitério, dentro do cemitério, na catatumba, no cruzeiro, no nicodério, aonde quer, Pai querido, que foi feita uma obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, um trabalho de voodoo, para tirar a paz, a alegria, a harmonia na vida dessa pessoa. Pai querido, para tirar a tua saúde, Pai querido, tirar a sua paz, que nessa noite, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que todo mal sai e não volte nunca mais. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênçãos pra dar. Levante as mãos para o céu, receba um raio de luz e cante comigo aleluias. O dono da bênção é Jesus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso esteja com todos nós, não só hoje, mas que seja para todos sempre. Todos aqueles que creem digam amém. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem pedirá? Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Está terminado mais um culto e as palmas louvam